Por que muita gente fala que o Brasil foi responsável pelo pesadelo venezuelano? Antes de Nicolás Maduro, quem comandava a Venezuela era Hugo Chávez. Mas quando Hugo Chávez morreu, a Venezuela precisava de um novo presidente. Só que Nicolás Maduro, que era o sucessor de Chávez, não tinha o mesmo carisma, não tinha o mesmo apoio. Quase ninguém acreditava que ele iria vencer a eleição. Foi aí que entrou em cena Luiz Inácio Lula da Silva. Lula gravou um vídeo de campanha para Nicolás Maduro. Uma frase resume tudo que sou. Maduro, presidente. É a Venezuela que Chávez foi. E esse não foi um apoio qualquer. Foi o ex-presidente que naquele momento era o mais popular da América Latina. Ele emprestou seu rosto, a voz e sua credibilidade para eleger o sucessor do Hugo Chávez. E o apoio não foi só com palavras, ele também foi um apoio bilionário. Mas o apoio nos bastidores foi ainda mais forte. Para vencer as eleições, o Maduro importou a máquina de milagres do PT, que eram os mesmos marqueteiros que elegeram a Dilma e o Lula. O vídeo gravado pelo Lula rodou a Venezuela inteira. Foi usado em comício, na televisão, nas redes. Para milhões de venezuelanos, se o Lula apoiava o Maduro merecia uma chance. O resultado? Maduro venceu por menos de 2% dos votos. Uma das eleições mais apertadas da história da Venezuela. Para muita gente, sem o apoio do Lula, a história na Venezuela seria completamente diferente. Mas o que o Lula fez antes da eleição de 2013 foi ainda mais decisivo. Foi ele quem articulou a entrada da Venezuela no Mercosul. Foi ele que abriu os cofres do BNDES e fez empréstimos bilionários para as obras venezuelanas. Tudo construído por empreiteiras brasileiras que depois caíram na Lava Jato. Com todo esse apoio, o Maduro assumiu o poder. E o que veio depois foi um desastre que muita gente acredita que o Brasil ajudou a criar. A Venezuela deixou de ser um país e virou um escritório do crime. Narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas. Maduro anulou o poder do Congresso e tomou o controle do Supremo. A Venezuela começou a desmoronar. A inflação chegou a 1.000.000%. A produção de petróleo despencou. Hospitais ficaram sem remédios, supermercados ficaram sem comida. Em certo momento, 95% da população vivia na pobreza. Isso fez com que quase 8 milhões de venezuelanos fugissem do país. Muitos vieram para o Brasil, fugindo de um regime que o próprio Brasil ajudou a colocar no poder. E quem ousava investigar ou até mesmo questionar era perseguido, torturado e reprimido. O mundo inteiro tratava a Venezuela como uma ditadura. Maduro foi acusado de crimes contra a humanidade. Mas aqui é onde a situação fica ainda mais perturbadora. Depois de tudo isso, dava para dizer que o Lula se enganou. O Maduro ficou maluco, perdeu o controle, ninguém poderia prever. Só que chega 2023 e o Lula volta ao poder no Brasil. Em uma atitude assustadora, Lula estendeu o tapete vermelho para Nicolás Maduro entrar no Brasil. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? E para piorar, ele chamou a ditadura da Venezuela de narrativa e disse que democracia é algo relativo. Aí eu te pergunto, meu amigo, relativo para quem? Imagina um venezuelano que teve que fugir do seu país para não passar fome, vendo o presidente do Brasil chamar a situação de narrativa. E o Lula não parou por aí. Ele foi pessoalmente negociar com o governo Biden para retirar sanções em troca de um processo democrático na Venezuela. E esse plano deu certo. O Biden suspendeu as sanções contra a Venezuela. Estranhamente, tudo parecia que estava dando certo. Até que quem tomou um golpe foi o Lula. Em 2024, chegou a hora do Maduro cumprir o acordo de fazer uma eleição democrática. Só que o Maduro percebeu que ele seria removido do poder pelo povo venezuelano. E foi aí que ele transformou esse processo democrático em mais uma farsa que o mundo inteiro acompanhou. Depois disso, nem o Lula conseguiu defender essa fraude e o governo americano voltou a colocar sanções na Venezuela. Hoje, a Venezuela deve mais de 10 bilhões de reais ao Brasil. O ditador Maduro pode passar o resto da vida na prisão e pela primeira vez em muitos anos, os venezuelanos finalmente voltam a ter esperança que o país pode ser livre. Sabendo de tudo isso, eu me pergunto, será que ainda tem alguém que defende o que aconteceu na Venezuela? Se sim, eu gostaria de ver o seu comentário explicando o porquê. E é claro que o que eu te mostrei aqui, dificilmente você vai ver na televisão. Por isso, não esquece de deixar um like e seguir esse perfil para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!